Filipenses, capítulo 4, versos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque nós cremos, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Fala ao nosso coração, ó Deus, mais uma vez, por meio da Tua palavra, pois é a Tua voz que nós tanto queremos e tanto desejamos ouvir. Que as palavras que saem dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em nome de Cristo, assim nós oramos. Amém. Queridos irmãos, eu quero meditar com vocês hoje no tema A Alegria da Reconciliação. O apóstolo Paulo já havia lembrado aos filipenses ao longo desta carta sobre a importância da unidade. No capítulo 1, ele havia orado para que o amor entre eles aumentasse mais e mais. No mesmo capítulo, Paulo os exortou a permanecer firmes num só espírito, como uma só alma. Então, no capítulo 2, ele declarou: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Agora, no capítulo 4, descobrimos por que Paulo enfatizou a mensagem da unidade. Havia um conflito entre duas irmãs em Cristo, Evódia e Sintique, que acabou envolvendo toda a igreja. E Paulo sabia que, a menos que uma ação fosse tomada rapidamente, a igreja de Filipos poderia se dividir. Assim, era imperativo que os filipenses fossem diligentes, na linguagem de Efésios, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em Filipenses 4, de 1 a 5, o apóstolo Paulo expõe o problema, as partes envolvidas, e mostra que a busca pela reconciliação entre os membros em conflito é uma responsabilidade de toda a igreja. Eu quero destacar nesse texto, então, hoje, algumas verdades. Primeiro, Paulo nos traz uma exortação quanto à firmeza. Verso 1, veja comigo. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Note que a conjunção, portanto, remonta aos versículos anteriores, onde Paulo escreve sobre a pátria celestial e o anseio pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, disse o apóstolo, uma vez que você tem uma esperança tão grande, não deixe que nada destrua o firme fundamento sobre o qual essa esperança está descansando. Os crentes são cidadãos de uma comunidade celestial que vive na terra, esperando pacientemente o retorno de Jesus Cristo. Uma vez que passaremos toda a eternidade com nossos irmãos, nós devemos aprender
a viver com eles aqui, agora, nesse mundo. Então, no verso 1, Paulo traz antes um elogio. Paulo reitera o seu grande amor pelos santos que viviam em Filipos. Ele utiliza, então, 5 termos afetuosos antes de exortá-los. Ele diz primeiro, meus irmãos. Paulo os considerava seus irmãos e irmãs na fé. Ambos haviam nascido novamente na família de Deus. Ambos faziam parte do povo de Deus, era a igreja de Deus. Segundo, amados. 2 vezes no mesmo versículo, no início e no fim, Paulo diz que eles eram amados. Ele não somente os amava porque eram seus irmãos, mas porque evidenciavam o amor de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4 está escrito: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Terceiro, muito saudosos. Anteriormente, Paulo havia expressado que ansiava por eles. Ele diz, pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ele não desejava o dinheiro, em vez disso queria vê-los. Mais do que qualquer outra coisa, ele valorizava as próprias pessoas. Paulo sentia muita saudade da igreja. Quarto, minha alegria. A alegria de Paulo não nascia das circunstâncias. Quando ele escreveu aos Filipenses, ele estava preso em Roma. No entanto, Paulo encontrou alegria também nas pessoas que amava. Quinto, coroa. Palavra coroa, stefanos em grego, refere-se a uma coroa de louros entregue ao vencedor por eventos esportivos. Ou seja, para o apóstolo Paulo, os fiéis de Filipos representavam a alegria da vitória, porque ele sabia que a sua corrida e trabalho em Filipos não foi em vão. Agora, após o apóstolo fazer os elogios, vem a exortação. Paulo fecha o versículo 1 com uma ordem: permanecei deste modo firmes no Senhor. Esse imperativo refere-se a um soldado que permanece no seu posto, mesmo diante do ataque do inimigo. O soldado não abandona o posto, porque a ordem foi clara: permaneça firme. Essa metáfora militar refere-se à capacidade do crente de permanecer fiel em meio às adversidades da vida. Filipenses 1:27, ele disse: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Colossenses 4:2 diz: perseverais na oração, vigiando com ações de graças. 1 Coríntios 15 diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Em 1 Coríntios 16 ele disse, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Em Efésios 6 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades desse mundo, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Vejam que essa expressão permanecer firmes, de um modo geral, ela refere-se à perseverança, que somente é possível no Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas estando nele,
permaneçam firmes num só espírito, permaneçam firmes na oração, permaneçam firmes na obra do Senhor, permaneçam firmes na fé, permaneçam firmes contra o pecado, permaneçam firmes contra as ciladas do diabo, permaneçam firmes na palavra de Deus, permaneçam firmes, pois ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ora, por que essa ênfase repetida em permanecer firme, irmãos? Paulo sabia que temos um inimigo que é capaz de fazer de tudo para desencorajar e distrair os filhos de Deus. Ele sabia que seríamos tentados a deixar o nosso posto diante dos dardos inflamados do adversário. Porém, ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a tua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Segundo lugar, Paulo traz uma exortação quanto à unidade. Como vimos, nem tudo era alegria e harmonia na igreja em Filipos. Agora, Paulo aborda um problema difícil e delicado dentro da igreja de Filipos. Duas mulheres piedosas não conseguiam se entender. Uma se chamava Evódia, que significa fragrância agradável. E outra que se chamava Síntique, que significa amável. Não sabemos muito bem muito sobre essas mulheres ou a natureza do problema que enfrentaram. Elas eram evidentemente líderes bem conhecidas na igreja. Mas seja qual for o motivo, o fato é que a irmã agradável e a irmã amável não foram muito agradável ou amável uma com a outra. Por isso Paulo disse no verso 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Observe que, para não mostrar parcialidade, Paulo usou o mesmo verbo de apelo 2 vezes. Eu rogo. As irmãs compartilhavam a mesma culpa por sua conduta inadequada. O fato do apóstolo Paulo criticá-las publicamente, nessa epístola, mostra que toda a igreja conhecia a discórdia entre as irmãs. Em Mateus 18, Jesus declarou: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize à igreja. Em Mateus 5, está escrito: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, voltando, faze a tua oferta. Observe que em ambas as situações temos a responsabilidade de tomar a iniciativa e ir até o irmão buscar reconciliação, independente de quem esteja errado. Muitos problemas de relacionamento nas igrejas e também nas famílias seriam rapidamente resolvidos se seguíssemos essa diretriz simples. Depois de nos mostrar o conflito, irmãos, Paulo nos mostra a saída. Ele diz: pensem concordemente no Senhor. Em vez de se concentrar nas causas, Paulo exortou essas 2 mulheres a pensarem concordemente, o que significa literalmente ter a mesma mente no Senhor. Indica uma escolha pessoal de se concentrar nas coisas que as uniu em Cristo, pois aquilo que nos une deve ser maior do que aquilo que nos divide. Paulo usou a mesma expressão em Filipenses 2, como vimos. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Significa que devemos ter as nossas mentes voltadas para o amor cristão, buscando a glória de Deus e o bem uns dos outros. A reconciliação entre Evódia e Síntique era essencial, e a esfera na qual elas tinham que encontrar essa harmonia era no Senhor.
A chave para a harmonia é o relacionamento dos crentes com Cristo. Aquele que teve a vida transformada, aquele que recebeu um novo coração, deve também amar os seus irmãos, deve andar de modo digno da vocação a que foi chamado. É isso que nos diz Efésios 4. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pois há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em 1 João 4 está escrito: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E o texto então prossegue dizendo: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Evódia e Sintique que precisavam de ajuda para resolver as suas diferenças. Paulo então fez um pedido pessoal a um amigo próximo para ajudá-las. Ele queria que o problema fosse resolvido. Não sabemos ao certo quem era esse fiel companheiro de jugo, mas o termo refere-se a alguém que compartilha de um fardo comum. A imagem é de dois bois que carregam eles puxam a mesma carga. O título fiel companheiro mostra que Paulo reconhecia que ele era um cristão maduro, que estava comprometido com a obra do Evangelho, que queria o bem da igreja. E ele pede então a esse irmão que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Apesar da desunião dessas duas mulheres, Paulo ainda reconhecia que haviam feito pelo Senhor no passado. Juntas se esforçaram comigo, isso é, elas lutaram lado a lado, elas trabalharam em conjunto um dia. O trágico desentendimento, irmãos, entre Evódia e Sintique, revela que até mesmo os mais maduros, fiéis e comprometidos podem cair nessa cilada, a ponto de se envolverem em conflitos, se não forem diligentes em manter a unidade. E o texto prossegue também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo não está falando com descrentes, perceba. Paulo está falando com a igreja. Paulo olha para esses irmãos como companheiros crentes no corpo de Cristo. Antes da humanidade ser criada, Deus escreveu os nomes de seus filhos nesse livro. Esse livro contém os nomes daqueles que receberam pela graça a vida eterna mediante a fé em Cristo Jesus. Os seus nomes foram escritos lá na eternidade passada. Efésios 1:4 diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1:9 diz que Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Apocalipse 3:5 diz que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O Senhor fará novos céus e nova terra. Nós que estamos escritos no livro da vida, habitaremos com o Senhor na nova Jerusalém celestial. Vejam, Paulo estava confiante de que seus nomes estavam escritos no livro da vida. Eles eram salvos. Mas isso não exclui o fato de que eles precisavam de ajuda para preservar a unidade da igreja. E louvado seja Deus, porque Ele abençoa essa igreja com pastores, com presbíteros, para pastorear o rebanho de Deus.
com oficiais, com irmãos maduros, com companheiros de jugo que carregam junto esse fardo e que auxiliam o rebanho, que tem um desejo sincero em seu coração de ver a igreja unida. Certa feita, o reverendo Alfredo Oliveira disse, e eu concordo com ele, que unidos nós somos mais fortes. Unidos nós somos mais fortes. Jovens e crianças, adolescentes e idosos, homens e mulheres, toda a igreja do Senhor, unidos nós somos mais fortes. Devemos lutar, não uns contra os outros, devemos lutar lado a lado pelo Evangelho, caminhando de fé em fé, de glória em glória, até entrarmos em Sião. Terceiro lugar, Paulo traz uma exortação quanto à alegria. Fato é que a pressão externa dos inimigos da cruz de Cristo e agora a contenda entre Evódia e Sintique contribuíram para que os crentes em Filipos ficassem abatidos e desanimados. E assim Paulo utiliza mais um imperativo no verso 4. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Observe que Paulo repete a sua ordem para dar ênfase. Essa repetição pressupõe a realidade de que não era fácil ser alegre. Por vezes, amados irmãos, as provações e as pressões da vida nos desanimam. Mas eu quero dizer para você hoje que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Que você pode se alegrar sempre no Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Em Provérbios, Salomão observou que um coração alegre aformoseia o rosto e é como um bom remédio. Em 1 Tessalonicenses, também o apóstolo reafirmou, alegrai-vos sempre. A alegria que Paulo tem em mente não é baseada em circunstâncias externas, irmãos. Eu te pergunto hoje, onde estava Paulo quando escreveu essas palavras? Em uma prisão romana, acorrentado aos guardas 24 horas por dia e sem nenhuma esperança de libertação. E certamente Paulo não se alegrava por estar na prisão, não se alegrava pelo momento em que ele estava vivendo, a situação em que ele vivia, mas ele encontrou razões para se alegrar, mesmo em meio à prisão. Sabe por quê, irmãos? Mesmo quando estamos caminhando, vale mais profundo da vida, e que não conseguimos enxergar uma saída, o que me conforta é saber que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Alegrai-vos sempre no Senhor. A esfera da alegria deve ser sempre no Senhor. A única fonte segura, a inabalável, imutável de alegria é no Senhor, de que tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente. Independente das circunstâncias, mesmo sem entender, você pode se alegrar em saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que você está guardado no amor de Deus, que você está sendo forjado à imagem do Filho de Deus, que Ele guiará você com o seu conselho eterno e depois receberá você na glória. Quarto lugar, uma exortação quanto à moderação, por último. O verso 5 diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Além da alegria, os crentes devem ter moderação, que deve ser evidente para todos. A palavra moderação em grego, ela significa, pode ser traduzida também por íntegro, suave, gentil. Ao mostrar esse caráter transformado, os crentes revelam o poder do Evangelho de transformar e reconciliar.
Warren Wiersbe disse: a alegria, uma qualidade interior em relação às circunstâncias, nem sempre pode ser vista, mas o modo como se reage aos outros, seja com gentileza ou dureza, será notado. William Hendrickson, descrevendo essa qualidade, ele disse: a lição que Paulo ensina é que a verdadeira bem-aventurança não pode ser alcançada pela pessoa que rigorosamente insiste em seus direitos pessoais. O cristão é aquele que crê ser preferível sofrer injustiça do que cometer injustiça. Gentil compreensão é um ingrediente essencial da verdadeira felicidade. Assim, pois, tal moderação, tal indulgência, a boa vontade paciente, desde que não viole um princípio verdadeiro, deve ser demonstrada a todos, e não só aos irmãos na fé. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi gentil e manso. Ele foi humilde de coração. E nós devemos olhar para Cristo e tomá-lo como exemplo. Devemos seguir as suas pegadas. Paulo disse: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Isso traz duas aplicações, irmãos. Primeiro, temporalmente, como referindo-se à segunda vinda de Jesus, que está perto, está próximo, é preciso estar preparado. E isso nos fornece também esperança em meio aos sofrimentos, a sabedores de que Ele virá, não tardará. Mas não apenas isso, não apenas temporalmente, mas também espacialmente, no sentido de que Cristo está presente. Perto está o Senhor. Talvez você esteja se sentindo sozinho e abandonado. Eu quero dizer para você hoje que o Senhor está presente em todos os momentos e em todas as circunstâncias da vida. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você nunca está sozinho. O Senhor está perto, tanto para ouvir o grito do seu coração, quanto para ajudá-lo e tomá-lo pela mão. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O Senhor está ao nosso lado, irmãos, nas lutas, e também em breve voltará para nos buscar. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha oração é que quando Ele voltar, Ele encontre uma igreja que primeiro permaneceu firme, permaneceu unida, permaneceu alegre no Senhor, permaneceu com um bom testemunho diante do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra que vivifica a nossa alma, que nos dá um novo ânimo, que talvez você dormiu essa noite passada com tanta tristeza no coração, mas a Tua palavra diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É um novo dia, é um novo tempo, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia, porque grande é a sua fidelidade. O Senhor tem coisas boas para os seus servos, para os seus filhos. Ele disse em Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E nós nos apegamos à Tua palavra, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra é verdadeira e fiel, porque o nosso Deus é fiel. E Ele vela em cumprir a Sua palavra. O Senhor nos ama. E o Senhor tem um fim glorioso preparado para os seus filhos.
para a sua igreja. Confiai no Senhor, igreja, em todo o tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Abençoa a tua igreja, ó Pai. Traz esse consolo, esse refrigério, essa alegria que vem do Senhor. Enche o nosso coração do Santo Espírito, que nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.